Conexão, partilha e entretenimento para te acolher e te informar sobre a vida aqui na Suécia. Este é o Central Brasil Podcast, que nessa primeira temporada vai trazer temas como empreendedorismo, educação, cultura e direito, de uma forma bem brasileira. Eu sou Fernanda Aragão e eu estou muito feliz que você aceitou o nosso convite para participar desse primeiro bate-papo do Central Brasil Podcast, que é uma iniciativa da Central Brasil Suécia em parceria com a NBV, uma organização aqui da Suécia que apoia associações e trabalha com a educação popular. Aqui no estúdio da NBV estão comigo Súria na produção. Olá! Edição. Oi, Súria, tudo bem? Thaís Fens, presidente da Central Brasil Suécia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Fernanda. É um prazer enorme estar aqui com vocês e é uma grande satisfação de iniciar esse projeto que vai acolher e conectar muito mais a nossa comunidade brasileira aqui na Suécia. É isso mesmo. A gente já começa com um tema muito importante, que é violência contra mulheres e meninas. A gente está no mês de novembro. Se você está nos assistindo, você está vendo aqui que eu estou com uma blusinha laranja, a Thaís está com alguns acessórios laranjas também, para lembrar de uma ação extremamente importante que movimenta o mundo todo, né, Thay? Sim, é a ação Orange the World, que é uma campanha global que marca 16 dias de ativismo para o combate à violência contra a mulher e meninas. Essa campanha nasceu em 1991, nos Estados Unidos, e se expandiu para mais de 160 países e passou a ser oficialmente apoiada pela ONU em 2008. Essa campanha ela começa geralmente no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher, e vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E essa iniciativa tem como objetivo chamar a atenção para todas as formas de violência contra a mulher, violência física, psicológica, sexual, econômica e também digital. E a cor laranja é uma cor que foi escolhida por transmitir positividade, esse otimismo, para representar uma esperança de um futuro livre de violência. É isso mesmo, é nessa causa mesmo que a gente se engaja, a gente quer um futuro livre de violência aqui na Suécia, no Brasil, no mundo inteiro. Para ampliar e esclarecer dúvidas sobre esse assunto, quem também está aqui com a gente, né, Thaís, no estúdio, é a Joana Pedroso, que é líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Uppsala, aqui na Suécia. E ela também é presidente da Terra Fem, uma ONG sueca que acolhe mulheres e meninas vítimas de violência. Tudo bem, Joana? Seja muito bem-vinda. E obrigada por vir começar esse podcast aqui com a gente. Olá, Fernanda. Olá, Thaís. Oi, Súria. Oi a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para essa conversa sobre uma causa tão importante e íntima para mim. Bom, como vocês já sabem, eu sou Joana Pedroso, eu sou advogada no Brasil e na Suécia. Eu sou professora universitária e pesquisadora da Universidade de Gotemburgo. Você já mora aqui há quanto tempo, Joana? Eu moro há 15 anos na Suécia. 15 anos na Suécia, temos uma veterana. Eu moro aqui há 4 anos, Thaís já mora há quanto tempo aqui? 6 anos. 6 anos, né? Mas enfim, vamos lá. Eu sei que o tema é muito complexo, tem diversas dimensões. A gente não tem como lidar com tudo. E por isso que a gente chamou a Joana, que a gente vai focar na parte de direito, né? E você que está nos vendo ou só nos escutando, pode ser um canal. Isso é muito importante para ajudar uma mulher a sair de uma situação de violência. Porque muitas vezes nem se tem noção de que está vivendo essa violência, né, Joana? Pois o tema da violência contra a mulher ele é muito complexo. Porque talvez nós, mulheres brasileiras, que viemos de uma cultura com um patriarcado muito forte, em que o grito, a objetificação das mulheres é um padrão social nosso, talvez a gente não, para nós seja um pouco mais difícil identificar, por exemplo, quando a violência psicológica e financeira ela está presente na nossa relação, né, com o nosso parceiro e tal. Então, geralmente as mulheres pensam na violência muito mais como a violência física Sim. ou a sexual contra a mulher. E isso acaba sendo um grande, não é erro, né, mas uma falta de compreensão mesmo de um assunto
tão importante, com um impacto tão forte na vida das mulheres. E como a Thaís mesmo lembrou, temos agora, com essa era digital, também a violência digital contra as mulheres. Então, e eu que fui vítima de violência sexual e física dentro do meu âmbito familiar, eu era pelo menos uma criança, e meu avô e meu tio foram os perpetradores dessa violência durante a minha infância e adolescência. Eu sei o quanto é difícil para uma pessoa que tem isso na sua história entender, por exemplo, uma violência psicológica, sabe? Então, é um tema bem, bem complicado. E para quem não sabe, dando assim só alguns exemplos pequenos assim do que seriam essas diferentes formas de violência. É bom porque a pessoa pode, quem está ouvindo, a gente já pode perceber assim, será que eu estou numa situação dessa, né? Será que você está passando comigo, com alguma amiga? Exatamente. Né? Por exemplo, a violência psicológica, ela tem vários formatos, né? Mas uma forma muito comum e sutil é quando o homem vai degradando a mulher no dia a dia. O que é se degradar? Por exemplo, uma mulher que acabou de ter um filho, por exemplo. Nossa, você tá gorda, vai malhar, você engordou muito, teu peito, tá? Sabe quando fala do corpo físico da mulher? Olha teu cabelo. No momento que a mulher tá super sensível. Se a gente for pensar, assim, um homem que tem preocupação com o bem-estar da sua esposa, da sua companheira que acabou de ter um filho, não poderia estar falando para ela algo assim. Se ele tivesse realmente preocupado com a saúde psicológica dela. Então, isso é um exemplo comum que muitas mulheres acabam vivendo no momento mais lindo e difícil da vida dela. E os hormônios já estão super ali movimentando, é uma mudança tremenda na vida da gente ainda escutar isso. Exato. Né? E aí, por exemplo, a violência financeira, geralmente ela vem muito acompanhada logo depois de um período que a mulher se ausenta do mercado de trabalho por conta da maternidade para se dedicar a cuidar dos filhos com amor e com carinho e tal. E aí, o que é um exemplo comum, por exemplo, quando essa violência financeira, econômica, ela é exercida através do parceiro? É quando a mulher pede dinheiro para fazer compras da casa, ou para fazer compras de roupa para as crianças, para ela mesma, para o marido, e o marido tem aquela atitude assim, mas você está gastando muito, o que você está fazendo? E é um controle, né? É um controle que não é um controle assim razoável, sabe? Que é como se tudo que ela estivesse fazendo fosse errado. Então, assim, talvez uma dica aí para mulher, se ela se sente constantemente fazendo coisas erradas na relação dela, provavelmente ela tá numa relação abusiva psicológica e financeira também. E principalmente essa parte do abuso financeiro no contexto da imigração, né? Porque muitas mulheres vêm acompanhando os maridos, ainda não têm trabalho, e se vê nessa situação de ter que pedir dinheiro para fazer as coisas e ter que se justificar o porquê. Sim, exatamente. E como eu trabalho aqui na Suécia há muito tempo, ajudando mulheres, é muito comum mulheres que existem vários tipos de casos aqui, né? Tem mulheres que vieram para cá porque conheceram suecos, então elas largaram a vida delas, todo do Brasil para vir para cá. Então, assim, até o emprego para vir para cá. Posições, empregos muito bons, muito bons, prol da família. Exatamente. Né? E também tem a situação das mulheres que os maridos foram transferidos ou tiveram uma proposta de trabalho para virem para cá, e daí vem acompanhando o marido para aproveitar essa oportunidade da experiência fora e tal, mas que no final das contas acaba sendo abrir mão do que elas tinham dessa independência. Então, e demora para conseguir, não é uma coisa fácil. A gente não chega num país e já consegue se inserir no mercado de trabalho, entender a língua, entender a cultura, etc. Então, é realmente muito difícil. E daí, lógico, temos a violência digital, e a violência digital, hoje em dia, ela tá mudando bastante o formato por conta da inteligência artificial e tal, mas, por exemplo, ter vídeos íntimos
divulgados ou fazer a ameaça de divulgar um vídeo íntimo se a mulher não se sujeitar a algo. É um exemplo assim, muito comum. E aí temos a violência sexual muito comum entre casais, é quando a mulher, por exemplo, é acordada no meio da noite com o cara já penetrando, já no ato e tal. Então, assim, é muito importante a gente levantar essa questão que o consentimento ele é essencial. E por exemplo, aqui na Suécia, já fazendo gancho aqui com a nossa cultura e a lei da Suécia, o consentimento, se uma mulher estiver muito bêbada, ali já é entendido que não há consentimento. Por estar muito bêbada. Não tem como decidir por si, pelo seu corpo. Não tem como decidir. Então, assim, o consentimento ele tem que ser algo realmente efetivo. Estou consciente, estou bem para tomar a decisão e sim, estou consentindo o ato, sabe? Lógico, não é uma coisa, você consente o ato, mas é algo que ali na situação não seja assim, tá dormindo, ou tá quase num coma alcoólico, ou tá muito bêbada que não tá, que tá fora de si, sabe? Então isso é bem importante. E a violência física, gente, né, é o claro, tapa, né? é a segurada no braço, geralmente o tapa, ele é mais agressivo, mas a segurada no braço você não vai sair. Sabe? Pega assim, eu tô te falando pra não sair, ou aquela pegada no cabelo. Isso é violência física, gente. Ou às vezes quando joga alguma coisa, né? Tem casos do nível de raiva, de violência, que joga o celular, joga controle. Sim. E é muito importante. Obrigada, Joana, por trazer assim, essas diversas dimensões, porque tem um ciclo até chegar ao feminicídio, né? Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Tem todo um ciclo. E a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre esse ciclo. Eu queria só que Thaís trouxesse um pouquinho os dados, né? Pra gente se situar também em termos, assim, mundiais e como é que é a situação aqui da violência na Suécia, no mundo. A Suécia, por ser um país desenvolvido, a gente imagina que tenha uma abordagem diferente, uma situação diferente, mas dados da ROX, que também é uma associação que apoia mulheres vítimas de violência, apontam que 55% de todas as mulheres e meninas já relataram, né, que sofreram abuso aqui na Suécia. Nossa. Tanto violência física quanto violência psicológica por parte dos homens. Sim, e não, assim, tá em todo lugar, né? Patriarcado se infiltra e é isso, é um sistema que tá aí, né? Sim, e a ONU, por exemplo, divulgou que em 2023, em torno de 51.400 mulheres no mundo morreram por causa de feminicídio. Quando eu fico pensando assim, nossa, 51.000 mulheres que morreram por conta de uma violência, provavelmente, na maioria dos casos, dos seus próprios parceiros. Porque é algo que acontece muito por quem está próximo. Sim, né? Exato. Essa é uma coisa bem diferente entre os homicídios, né? As causas de homicídios entre homens e mulheres, né? Dados falam que geralmente as mulheres sofrem vítimas de homicídio são por pessoas próximas, né? De parceiros, enquanto os homens geralmente são assassinados por pessoas que eles têm pouca relação, né? São desconhecidos, né? Muitas vezes em crimes de alguma briga, né, fora de casa. E as mulheres geralmente são assassinadas por pessoas que elas deveriam poder confiar. Sim, é horrível. É muito difícil. Assim, eu espero que você que está assistindo, a gente está escutando, perceba, né, essas nuances e como uma mulher pode, né, ser exposta, estar sendo exposta a uma situação de violência. Pra gente, assim, particularmente falando, assim, por mim, eu fico muito angustiada cada vez que eu escuto algum número, alguma coisa, porque vem muito da gente, né? Somos nós, né? Nós podemos ser vítimas também. Sim. E tem... pensando aqui na situação da brasileira, né? A situação de mulheres que vêm pra cá e sofrem... Quais são os indícios, assim, de vulnerabilidade dessa mulher imigrante brasileira aqui na Suécia, Joana? Olha, existem alguns fatores, né, que são comuns, que acaba sendo impossível negar, que isso acaba praticamente sendo criando o ambiente perfeito para o abuso acontecer. Como a gente já estava discutindo antes, muitas mulheres vêm para cá ou porque elas
estão acompanhando o marido brasileiro. A maioria é acompanhando o marido brasileiro ou mudando para cá para morar com um parceiro sueco, tá? Então, assim, essa mudança de país, são raras as exceções em que elas conseguem manter o trabalho, manter, ter uma renda, enfim, e ter uma vida normal como elas teriam se tivessem no Brasil, com seus familiares, seus amigos, enfim, sua carreira. Uma base, uma rede de apoio, exato, né? Exato. Então, assim, não ter amigos, não ter essa inserção social e ficar num isolamento, né? Porque a Suécia, a gente não faz amigos como no Brasil. Sim. Aí você muda para um prédio novo, aí fala, você é meu vizinho novo e tal, pô, legal, fazer um churrasco, chega mais. A gente tem muito... Não é à toa assim. que somos conhecidos mundialmente como os melhores hosters, os melhores anfitriões do mundo. Então, assim, e na Suécia não é assim. A vida social aqui é muito diferente. Então, esse isolamento social, ele é um fator que propicia o ambiente para isso acontecer. Não tem ninguém para conversar, não tem ninguém nem para dar um toquinho para isso aí não foi legal, sabe? As amigas, gente, as amigas das vítimas de violência doméstica são tão preciosas, que são elas que percebem no olhar da mulher alguma coisa aconteceu, são elas que presenciam alguma, talvez uma puxada ali de braço, sabe aquelas sutilezas? E a gente tem que desconstruir também aquela frase de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Pelo amor de Deus, assim, né? pelo amor de Superadíssima, superadíssima. Esse dito popular, ele é popular para manter uma cultura patriarcal de abuso, né, contra meninas e mulheres. Então, isso é uma questão muito importante do social. E aí é lógico, assim, existe também a questão das mulheres que se uma mulher que já foi vítima dentro da casa, eu vou dar um exemplo, mulheres que já apanharam da mãe ou do pai quando eram pequenas ou adolescentes, provavelmente elas vão se ver em algum momento da vida delas numa relação abusiva. Porque isso é normal para ela. Considera como exatamente, normal. porque aquele limite já foi ultrapassado. E eu falo isso de um papel de quem foi vítima e quem teve que reescrever esse limite ao longo da vida, dentro dessa busca de uma vida saudável, de relações saudáveis e não tóxicas. Então, assim, eu acho que é muito importante para as mulheres que estão ouvindo, e quando elas pensarem e refletirem sobre a vida que elas tiveram, ter essa consciência que se elas tiveram uma educação que foi violenta, que elas provavelmente a relação delas vai trazer algum ponto de violência. Então isso é bem importante. Tem duas questões que eu queria que a gente trouxesse aqui, Joana. Dentro do trabalho que vocês fazem na Terra Fem, né? Você falou da questão das amigas, né? Na organização vocês têm um atendimento na língua da mulher, né? Porque não é só para brasileiras, enfim, que é uma guia geral, né? Que atende mulheres de diversos lugares. Aqui em Gotemburgo, onde a gente está falando de Gotemburgo, a 3 horas da capital de Estocolmo, eu esqueci de mencionar isso no início, mas aqui a gente tem mulheres que vêm de várias culturas diferentes, línguas diferentes. O que você já presenciou, assim, no seu atendimento de mulheres? Como é que é? Como é que funciona, assim? Às vezes é ela mesma que vem, são pessoas que vêm por ela buscando informação, acolhimento, como é que é? Pois isso bom, primeiro que falar um pouquinho assim da Terra Fem só para as brasileiras que estão aqui entenderem, e isso é ótimo porque a gente acaba fazendo amizade com diversas nacionalidades, né? Então é bom saberem que a Terra Fem é uma organização não governamental para qualquer mulher imigrante. A gente atende mais de 70 línguas. Nossa! Então, assim, e a ideia de dar uma assessoria jurídica para mulheres que estão sofrendo, que são vítimas de violência doméstica, então, é justamente porque num momento tão sensível como esse, a mulher está falando sueco ou falando a segunda língua, a terceira língua, é muito difícil.
Sim. Porque isso é uma coisa também que é sobre o que a pessoa está sentindo, e sentimento a gente não traduz, a gente sente. Então é muito importante de estarmos fazendo este atendimento na língua que a pessoa viveu, né? Que é a língua materna. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, assim, realmente, não é sempre que a vítima vem nos procurar. Tem muitos casos em que são as amigas que acabam vindo procurar e vêm se informar o que o sistema pode oferecer, o que a gente pode oferecer como organização não governamental, porque assim a Terrafem, ela complementa o sistema sueco. Então assim o sistema sueco aqui, por exemplo, se uma mulher precisar sair de casa com a criança, cachorro, existem abrigos que acolhem inclusive com os animais. E a gente tem listas online, pode ver os abrigos, eles mostram lá pets, porque o animal é parte da família, é parte, não é aquela coisa, você sair da relação já é muito difícil, né? Então assim, o sistema sueco provê esse tipo de abrigo, e é um abrigo em que o homem, o parceiro não tem acesso ao endereço, não sabe onde está. Isso é bom, porque dá uma segurança. Isso, ali, dá né? uma segurança de que não, ela vai ser preservada de enfim, mais confrontos, né? E aí a assistência social também dá um apoio, existe apoio financeiro para as mulheres, principalmente quem não tem trabalho, quem não tem essa possibilidade. E a Terrafem, nesse caso, a gente dá o apoio jurídico, que é o quê? Discutir se existe alguma questão imigratória, porque, por exemplo, a mulher que está aqui, porque está aqui com um parceiro sueco e o visto dela está condicionado ao parceiro sueco, vai ter a questão imigratória, ou a mulher que está com o parceiro brasileiro que foi expatriado, ou então, que é uma forma de contrato de trabalho, ou que foi contratado local aqui, mas o visto dela está condicionado à relação com ele. Então, essa questão imigratória é super importante para que ela possa se separar dele e ficar aqui na Suécia. Não são todos os casos que isso é possível, mas a gente tenta, e se essa for obviamente a escolha da mulher, a gente tenta viabilizar isso através de processos judiciais sem custo algum para a vítima. Isso é muito importante. É muito bom. E aí a gente também tem a representação processual, ela pode ser também em relação à guarda. Isso é bem importante. Eu queria que a gente entrasse um pouco dessa questão da guarda, né? Era um outro ponto que eu queria que a gente abordasse aqui, porque muitas mulheres se sentem acuadas também. Sim. Para denunciar, principalmente quando tá fora do Brasil. Sim. E aí, se eu fizer alguma coisa, e os meus filhos, né? Quem tem mulheres que têm filhos, né? Como é que faz? Como é que vocês lidam com isso? Assim, ó, é bem importante. Esse é um assunto muito delicado e muito importante. Porque, diferente do Brasil, as mulheres que são vítimas de violência doméstica, qualquer que seja o tipo de violência, se elas não saírem da relação, existe um crime aqui que tipifica o ato de expor a criança à violência doméstica. E nesse caso, a mulher que está sendo vítima da violência doméstica também está cometendo crime se ela não fizer a denúncia contra o parceiro. Ai, meu Deus. Então, assim, vou exemplificar para deixar claro como é que é esse crime. O nome do crime é barnfridsbrott. Então, é assim, vamos supor que eu vou me colocar eu e meu marido, a gente tenha uma relação, tava lá tendo uma violência psicológica, foi escalando, porque a gente sabe que violência vai escalando, e aí um dia a gente tem uma briga ferrenha e ele vai lá e me dá um tapa. E a gente tava lá brigando, achando que nosso filho tava dormindo, e o que acontece é que durante a briga nenhum de nós percebemos, e a criança acordou, nosso filho acordou e ouviu a situação toda.
E aí, geralmente a criança dá sinais, gente. A criança começa a ter pesadelo, fazer xixi na cama, ou fica violenta na escola, tem vários tipos de sinais. Existe uma mudança de padrão na criança. E aí a escola que tem esse papel aqui na Suécia, tem um papel ativo em investigar esse tipo de coisa, percebe e começa a fazer perguntinha que conversa com a criança e chega ao conhecimento da escola que a criança presenciou uma situação de violência doméstica, tá? Sim, nossa. Então aqui nesse caso, muito embora eu tenha sido a vítima do tapa, vamos supor, da violência física, eu também passo a ser eu também passo a cometer um ato criminoso ao não fazer a denúncia do meu parceiro para a polícia, do crime que ele cometeu contra mim. E aí o que acontece? Nós dois podemos perder a guarda da criança. Nossa, é uma dimensão diferente, né, da cultura brasileira e tal. E mas existe um motivo, né, para isso. Né? Eu acho que é isso que é bom ressaltar aqui, que o motivo é claro que é assim, é para colocar se o maior medo da mulher que está numa relação violenta, se o maior medo dela é perder a guarda da criança, então esse crime foi uma forma que o sistema criou, bom ou ruim, né? Existe uma discussão aí sobre isso, de fazer com que as mulheres denunciem. De uma forma ou de outra. Então, assim, a denúncia é o melhor caminho. Porque o que acontece? Quando a mulher não faz a denúncia, e aí também não junta a prova, e a violência vai escalando, vai chegar uma hora que não dá mais. E daí, quando sai de casa, e aí fica, sai de casa sem prova, sai de casa sem nada, sai de casa naquela coisa assim, tipo, no calor do momento. E com toda a razão, gente, não tem por que não ter toda a razão. Aí o que acontece? O marido que geralmente tem o trabalho, tem a condição financeira, vai lá, contrata um advogado e fica com o filho. E aí vai tentar ficar com o filho, vai tentar ficar com tudo. E daí, lógico, nós com a Terra Femme tentamos dar essa auxílio jurídico, mas o trabalho para recuperar tudo aquilo que passou é muito mais difícil. Nossa. E aí, com esse crime ali, o que acontece é que fica muito difícil para a mulher, e aqui falando da perspectiva da mulher, conseguir uma defesa em que ela realmente fez a parte dela, que o sistema espera. Então isso é uma coisa que é muito diferente do sistema do Brasil. O sistema sueco espera que a mulher denuncie, espera que a mulher saia da relação. Por ser um país que fala abertamente, que há décadas tem campanhas e tem, inclusive, muito investimento do governo federal, nacional, para isso. Por exemplo, a Terra Femme, como NGO, ela também é financiada por bolsas do governo, por exemplo. Essa expectativa que você falou é bem importante, né? Pensando do lado da imigrante brasileira, né? A gente vem de uma cultura completamente diferente. Sim. Mas tem um outro ponto que eu queria que a gente pensasse aqui, que é essa questão do porquê não denuncia, né? Porque e tem muita gente que fala assim, mas também não denunciou, também não fez nada antes. Por que essa mulher não chega a denunciar? Por que demora tanto de chegar, ter coragem de acionar algum serviço social ou entrar em contato com alguma ONG? Por que isso acontece? Olha, essa é uma pergunta super complexa, né? Mas, assim, quando eu fiz os diversos atendimentos, e eu sempre escuto, né, a vítima. E primeiro, assim, é muito difícil para as mulheres jogarem fora o sonho que elas deixaram tudo para trás no Brasil e vieram para a Suécia em busca de um sonho. Cada uma tem um sonho diferente. O sonho do amor, o sonho de uma vida melhor que nunca teria no Brasil e tal. E junto com esse sonho, aquele pensamento que a gente não foi ensinada no Brasil, que vai mudar, vai melhorar. E aí, dentro do ciclo abusivo, depois que acontece um ato violento, a gente chama, depois que teve o ato violento, a gente chama da fase da lua de mel, em que a mulher, apesar de estar acabada,
assim, emocionalmente triste, devastada Destruída. e até fisicamente machucada, Sim. tá assim, e o homem, e daí a lua de mel, por quê? Porque daí o homem vem com presente, com flor, Ai, com flores, promessas, meu meu amor, amor. eu vou mudar, você é tudo pra mim, você olha pra nossa família, e daí se tem filhos, olha pra nossa família, olha como Toda nossa uma família é construção linda. ali, um discurso bonito, E né? ainda tem aqueles homens que nunca faz post, nenhum deles faz post na internet, sabe, assim, e aí, Fica a daí esperança que vai mudar. e aí para aquela mulher que já tá da situação mais vulnerável possível, que quer ser acolhida, aquilo ali é um gesto de amor disfarçado, né? Porque não é, mas aquilo ali é um gesto e a esperança de que algo que vai melhorar. Então, assim, é muito triste, mas é dentro desse padrão que a gente tem dentro do ciclo abusivo que se faz, aí depois da lua de mel vai vir toda a tensão de novo, vai repetir, daí o abuso de novo, e isso vai ficando cada vez pior. E o ciclo vai se repetindo. E até que chega um momento infelizmente, ou a mulher morre, que é os Sim. casos de feminicídio, porque assim, ó, muitas mulheres não achavam que chegaria nesse ponto. Ele não tem coragem, porque ele disse que ele me ama, ele me prometeu. Nossa, Ele me prometeu que ia mudar. Não vai melhorar, minha gente. Não melhora. Não melhora, exatamente. Só piora. E aí, então fica naquela coisa da promessa e também, por isso que eu falei lá no começo, né, dessa conversa, é tão importante para as mulheres refletirem sobre como foi a vida delas antes. Sim. Porque se elas têm essa referência, né, Thaís, elas vão se submeter de novo. E quais são os canais, assim, para pedir ajuda? Sim, então assim, a gente recomenda, geralmente, para ligar para a polícia, tá? Uma das formas de fazer isso seria, estando se tá acontecendo uma briga, uma discussão, se puder correr para um vizinho é melhor. E ligar para a polícia. Você vai até, só para entender, uma mulher aqui na Suécia já percebeu que a coisa tá ficando perigosa, ela vai, vai até um vizinho e se tiver um pede vizinho, ajuda por de exemplo, para alguém, quem mora em liga de prédio, lá. talvez seja mais fácil. E geralmente as brigas, elas são gritos e tal. Então, geralmente, os vizinhos já estão escutando. Isso, e por que isso é importante falar? Porque, assim, ao correr para um vizinho, o vizinho ter escutado a discussão, o vizinho vai ser uma testemunha ali, para tá falando que não, realmente a briga começou já há tal tempo, entendeu? Então isso vai ajudar a mulher. Mas vamos supor que a mulher mora numa casa, o vizinho não seja um vizinho tão perto. Sim. E tal. E aqui as casas aqui na Suécia, às vezes uma é aqui, a outra tem som um também, campo, né? Exatamente. tem longas distâncias. Exato. Então, e nesse assim, caso? Aí a recomendação está na página, inclusive, da polícia, é se trancar no banheiro. Só que aqui a gente tem que lembrar que os banheiros você tem como abrir com uma chave de fenda por fora. Então, eu diria se trancar no banheiro e segurar a chave e ligar para a polícia e falar, eu tô numa situação de apuros e tal. Eu tive uma situação assim que me marcou muito quando eu estava atendendo uma brasileira e ela tinha saído de casa e eu falei para ela, por favor, não encontre com o teu ex-parceiro, não encontre. Ela falou, eu vou encontrar, não tem jeito, eu quero encontrar. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, eu falei, por favor, não faz isso. Eu vou encontrar. Eu falei, então tá bom, então eu sei que você tá indo encontrar, então me liga depois. Senão eu vou chamar a polícia. Só que ela me ligou depois. E ela me ligou depois pra falar que foi estuprada. Nossa. E aí eu chamei a polícia. E eu falei, olha, eu tô ligando, ela tá nesse endereço e tal. E aí eu chamei a polícia. E daí a polícia foi lá e tal. E daí a vítima e o parceiro mudaram. Eles mudaram a versão e tal. E daí a polícia me ligou depois e eu falei, olha, eu contei a história de novo, falei, eu só tava tentando ajudar. Sim. E assim, pras amigas aqui, não tem problema nenhum fazer isso, gente. Sim. Eu não tive problema nenhum. Eu só esclareci pra polícia. Eu fiquei muito, muito sentida por ela ter vivido aquilo. Pra mim não tava nem aí que ela mudou a versão e que eu tive que explicar pra polícia, sabe? E é parte do Fez a ciclo sua também, parte, É parte do ciclo. Eu pensei assim, eu fiz a minha parte, parte. mas o que me deixou mais assim, triste foi assim, meu Deus, ela tá vivendo o ter sido estuprada pelo ex-parceiro dela sozinha, porque quando ela decidiu
tirar, sumir, ela sumiu, assim, depois e tal. Ela escolheu permanecer e aquilo assim, eu falei, ai, sabe, tipo, que pena que eu não pude ajudar mais, sabe? Sim. E assim, pra mim isso foi um ensinamento, assim, também, como que eu posso ajudar, né? A minha ajuda, então, é assim, ali eu cumpri meu papel. Então aqui tem a parte da... Desculpa, Thay, você pode contribuir também. Então aqui tem a questão do você ligar para a polícia diretamente. Sim. De certa forma, entrar em contato com ONGs. Tem a Terra Fêmea, tem algum outro Sim. órgão que a mulher pode procurar para poder... Antes, né, de uma situação extrema em que a gente precisa ligar para a polícia? Sim, e na verdade assim, ó, eu não vou nem falar dos órgãos. O que eu diria assim, a recomendação, se não dá para ligar para a polícia, o melhor a ser feito é ir para casa de uma amiga. Tá? Se você puder, se a mulher puder fugir para casa de uma amiga, é a melhor coisa, porque na casa da amiga você tem acolhimento. Ligando para o Eurox, por exemplo, que a Thaís falou, ou outras organizações que oferecem abrigo para a mulher, vai ter o acolhimento estrutural, mas não o acolhimento emocional que uma amiga pode dar. Nossa, sabe? importante. E eu acho que, como é um assunto que realmente é muito difícil, muito delicado, eu aconselho a amiga. Sempre. Uma coisa que eu percebi aqui na Suécia também, às vezes a mulher que não tem a coragem de ligar e falar e se expor, né? Eu vi que em muitos locais em que tem atendimento médico, por exemplo, se você for fazer algum exame, tem lá, né, um recadinho para você fazer, porque você vai sozinha às vezes no banheiro, coletar alguma amostra, e aí você pode fazer um xizinho com uma caneta vermelha se você é vítima de alguma forma do seu parceiro, porque esse é o único momento que você vai sozinha no banheiro, né? Então, muitas vezes e é bem discreto, bem né? discreto, então você coloca um X ali. Eu não sei como que é o atendimento depois disso, mas é uma forma de denúncia um pouco silenciosa, se você está sendo até vigiada pelo seu parceiro, que você não consegue pegar o telefone, não consegue falar com uma amiga, né? Não tem, às vezes, a pessoa tão fechada, assim, controlada. Nossa, que informação importante. E assim, e tem também, isso está circulando na internet, tem também um jeito internacional de pedir ajuda, que é pedindo pizza, ligando para a polícia pedindo pizza. Então, liga pra polícia e fala que queria pedir uma pizza e tal. E daí dá o endereço. Que dá o endereço. Dá o endereço, exatamente. Tá, então falando em canais... Sim, só queria aproveitar pra gente falar do Brasil também, que pode ter pessoas assistindo a gente do Brasil. Com certeza. Quais são os canais lá, né? Com certeza. E falando assim em canais de denúncia, existe um aplicativo chamado Penhas, desenvolvido pelo Instituto Asmina. Eu conversei com Marília Moreira, ela mandou, na verdade, um áudio pra gente, um vídeo pra gente. Ela é diretora do Instituto Asmina, que faz um trabalho maravilhoso lá no Brasil também, de informação, de acolhimento. E Marília conversou aqui, você vai assistir agora com a gente. Pois é, o Penhas é um aplicativo desenvolvido pelo Instituto Asmina há 6 anos, que hoje já tem 17 mil usuários, e cujo objetivo é exatamente informar, acolher e ser fonte de ajuda para mulheres que estão enfrentando a violência doméstica. O Penhas é baseado nesse tripé de informação, pedidos de ajuda e acolhimento, e lá você pode encontrar outras mulheres que estão passando pelo mesmo, que muitas vezes estão falando pela primeira vez ali no feed, né, sobre as violências que sofrem. Há uma série de funcionalidades automatizadas, como o manual de fuga, que te auxilia a fazer um plano de fuga, plano de saída do ambiente doméstico. Há também um mapa de pontos de apoio com informações sobre os equipamentos especializados mais próximos a você. E todas essas funcionalidades automatizadas também são somadas a um atendimento personalizado da nossa equipe, que está disponível sempre para interagir com aquelas que desejarem. Então, convido vocês a baixarem o Penhas, a acompanharem a Asmina, porque a Asmina tem uma série de outras iniciativas que visam informar e acolher mulheres, entre elas o nosso site, asmina.com.br, que sempre está publicando reportagens com esse olhar cuidadoso, feminista, acolhedor sobre essas questões. Então, dúvidas acerca de guarda, de patrimônio, dúvidas acerca de o que é violência, né? Essa caracterização, todas são tiradas lá também. E espero que a gente se encontre em breve. Então, sigam as Asmina e vamos seguir falando sobre esse tema tão importante. Então, obrigada, Marília. Muito obrigada pela participação, pela divulgação. Então, você que não conhecia o Penhas, não conhecia o Instituto Asmina, vai lá, procura informação, porque como a gente está falando aqui desde o início do episódio, cada um que está escutando é um canal.
né? A gente falou muito das amizades, né? Das amigas e dessa coisa da construção de comunidade, porque a gente precisa ser o canal para essa mulher que está sofrendo, que não tem um entendimento até, né? Sim. Da questão da violência, antes que seja tarde demais. Sim. Infelizmente, a gente tem muitos casos, né? Que, enfim, vários lugares do mundo, a gente precisa dar esse apoio, né? E para continuar aqui, eu quero convidar também... Quero saber um pouco, assim, como é que as pessoas falam desse comunidade, apoio, acolhimento, a Central Brasil Suécia. A gente, não só nesse podcast, mas todo o tempo a gente busca esse acolhimento, né, Thaís? O que é que tem, como é que as pessoas podem saber mais informações e tentar se integrar mais, né, na comunidade brasileira aqui na Suécia? Isso, a Central Brasil Suécia nasceu como uma forma de apoio, né, às mulheres, principalmente as brasileiras que vêm, né, aqui acompanhando os maridos e precisam dessa rede de apoio. A gente tem um Instagram, Central Brasil Suécia, em que a gente compartilha informações do dia a dia, desde comprar o melhor tipo de carne, de comprar no mercado, né? A linguiça. Qual que é a linguiça mais parecida com a nossa calabresa, né, no Brasil. O pessoal gosta de fazer feijão aqui, gente. Feijoada, não é uma piada, é real. Temos explicações também de como funciona a educação, a saúde na Suécia, para tirar dúvida, né, de pessoas que estão chegando. Muitos sites oficiais são na língua sueca e às vezes é difícil, né, conseguir fazer essa tradução, né? Então a gente tem, né, os conteúdos todos em português lá também. A gente divulga os eventos que são feitos pela comunidade brasileira aqui, justamente para as pessoas se conectarem aos seus conterrâneos, né, e fazendo amizades. Então, é muito legal, né, se conectar dessa forma. E também promovemos alguns eventos, né, Feira do Livro, todo ano, né, fazemos, e outros eventos também com essa intenção de apoiar a comunidade brasileira, né, conectar, ensinar sobre o mercado de trabalho, né, todas essas coisas. Vários temas lá. que a gente também vai abordar aqui em outros episódios desse podcast. Se você está assistindo, se você está escutando, vai logo seguir a Central Brasil Suécia, né, lá no Instagram. E a gente pode também, Thaís, disponibilizar esses canais de denúncia, né? A Joana pode ajudar a gente. A gente pode colocar um material também para que você que está assistindo, está escutando, também ter essa informação e fazer com que essa informação chegue até quem está precisando, né? E essa coisa dos laços, a gente falando aqui de comunidade, é bem importante, porque a gente tem uma cultura diferente aqui, né, Joana? Essa coisa, você falou muito das amigas, aí de repente tem alguma mulher escutando, diz, mas eu não tenho amiga, acabei de chegar aqui, que isso? Talvez as associações e essas formas mais formais, né, de se organizar, seja um bom caminho, né? Você que trabalha com mulheres também de outras nacionalidades, né? Sim, acaba virando um grupo de mulheres. E tem várias associações, né, de brasileiros na Suécia, né? Temos em Malmö, em Estocolmo, em Ludvika, então tem vários lugares, né? E aqui em Gotemburgo tem o Café de Mulheres, Café de Mulheres, muito bom também, que é justamente para promover encontro de mulheres e Uppsala também tem a própria a organização também, né? O Grupo Mulheres do Brasil, isso, também. Núcleo Uppsala. E a Svebras também de Estocolmo. Então, assim, o que não falta é a Associação Brasileira. Eu quero convidar você que está escutando, está assistindo, procura mais próxima da sua cidade, não fica aí sozinha não, né? Porque sozinha, quando vem uma situação dessa difícil, né? Não é nem só a dúvida do feijão, mas aí quando a gente pensa nesse tema sério que a gente tá tratando aqui, às vezes a gente começa por um café, mas aí quando a gente vai ganhando intimidade, a gente pode ser diferença na vida da pessoa, e salvar assim, essa mulher. Exatamente. E assim, ó, por exemplo, uma das já tive esse tipo de conversa com mulheres pretensiosas que estamos conversando, quando que vai pro Brasil de novo? Porque a gente tá aqui, sempre tá falando do Brasil muito saudosos, né? Tô indo em janeiro agora, que bom, tô querendo ir e não voltar. E aí, quando a mulher fala assim pra mim com filho, eu já falo, por favor, pera lá, vamos conversar. Porque isso é um assunto muito importante pra trazer aqui agora. Vamos trazer então, Joana. Que é o seguinte, que é as mulheres que querem sair da relação, que estão morando aqui na Suécia, com filhos, essas idas ao Brasil não pode ser eu vou para o Brasil e lá eu fico. Não volto mais com o filho. É muito importante. Porque a gente tem a Convenção de Haia, e isso é considerado uma forma de
Sequestro, de né? sequestro de crianças, gente, Menor. sequestro, tá? É muito... Obrigada, Thaís, a palavra em português fugiu aqui, mas é muito importante. Por isso que a Terra Fem também... Lembra que eu falei que a gente Dá informações. a gente dá auxílio jurídico sobre a Sim, guarda. sim. É assim, a relação tá ruim, quer sair da relação? Lembre-se que voltar para o Brasil para ficar sem o consentimento escrito do pai da criança é considerado crime, e aí essa mulher pode ser presa por causa disso. Então, assim, é tudo que a gente menos quer Sim. que uma coisa assim aconteça, porque é uma defesa muito difícil, tá? Juridicamente falando, é muito difícil de defender a mulher nessa acabar situação. virando criminosa, né? Exatamente. E assim, é muito louco isso, que a vítima vai acabar virando criminosa porque quis voltar. E assim, ó, eu tenho caso de atendimento de vítimas que em 6 meses de Suécia tava querendo voltar e assim, é muito rápido quando tem que a lua de mel acaba Sim. e que o príncipe lá se mostra o sapo que sempre foi, sabe? E assim, é muito importante para as mulheres entenderem que se elas querem sair da relação e elas fizeram a mudança de residência delas para a Suécia, é melhor elas procurarem a Terra Fem ou organizações como a Terra Fem para buscar esse auxílio jurídico, para fazer isso num processo formal, escrito, certo, com o consentimento do ex-parceiro, do pai da criança. Então, você que tá escutando a gente, mulheres, tá identificando alguma coisa aí, tá assistindo a gente, por favor, antes de ir e não voltar e arrumar um problema ainda maior, por favor, procura organizações como essa que a Joana falou, a Terra Fem, procura alguma outra associação brasileira que possa te ajudar a achar essa informação. Ai, não sei, esqueci o nome. Então, vai pela língua, né? Pela cultura mais próxima. É importante pergunta... lembrar que tem esse problema, não ajuda. pode, eu preciso falar com alguém, e daí a Thaís sabe, eu tenho muitas amigas da Central do Brasil, do Café de Mulheres, da Central Brasil-Suécia. A Thaís, não, fala com a Joana, da Sim. Terra Fem, sem problema nenhum, tem outras vai brasileiras na ajudando a causa, é muito importante. Procura aí, minha gente, a associação mais próxima de vocês. Se estiver aqui em Gotemburgo, vem a Central Brasil-Suécia, tem também outras associações brasileiras por aqui. O importante é não ficar sozinha, né? Não achar que a gente tá sozinha, a gente tá aqui pra se ajudar. Exato. Todo mundo vem como você falou, né? Todo mundo vem com um sonho, tá vivendo, né, uma situação diferente, mas é importante, né? É sempre bom ter o contato. Tô conhecendo gente de vários lugares do mundo, mas é sempre bom ter um brasileirinho ali, né? Sim. Porque, assim, às vezes a língua facilita muito, né? Tem um tema que eu quero trazer ainda aqui, pra gente conversar, discutir, ainda relacionado à violência, que é o papel dos homens, né? E como eles podem auxiliar, porque a gente sabe que o patriarcado tá aí pra todo mundo, Sim. né? Não é um sistema tão... Como é que a gente fala? Enrustido, né, gente? É tão forte, é tudo tão forte, que não é só a gente mulher que tá aqui conversando, não é só você mulher que tá escutando, é você mulher, é você homem, todo mundo tem que estar envolvido nessa luta aqui. Todo mundo tem que ser convidado, né? Sim. Então, o homem tá ouvindo, tá assistindo, você é um canal também. É uma coisa, não é coisa de mulher, não. Você, às vezes, os amigos escutam mais os amigos homens, justamente por causa do sistema patriarcal, do machismo, né? Do que as mulheres. Então, assim, os homens têm um papel fundamental nessa luta, né? O que vocês acham? Acho que o principal ponto é realmente que os homens podem reconhecer que essa cultura patriarcal afeta tanto homens quanto mulheres e assumir uma responsabilidade social para tentar mudar isso, né? Então, eu acho que o homem não deve ser conivente, nunca, né? Ele tem que pensar que também tem uma mãe, né? Pensar nas mulheres. Nas filhas. Não normalizar piadas, comentários, né? Se vê algum amigo desrespeitando uma mulher, intervir quando ele presenciar, né? Alguma forma de violência, situações de assédio, seja em trabalho, no local de trabalho, ou em locais públicos, ou até dentro da própria família, né? E também refletir sobre as próprias atitudes machistas que ele pode estar tendo, né? Devido a essa herança patriarcal, que ele não reconhece, mas tentar reconhecer os sinais de abuso em si mesmo, nos colegas, alertar para isso. Principalmente também ouvir as vítimas, né? E encaminhar para serviços de apoio.
E também denunciar, né? Se vê Sim, eu acho alguma que questão, alguma é violência. importante, né, Joana? Sim, e assim, e essas mudanças de ações, elas começam às vezes com aquela piadinha que sempre foi falada, que vira até quase que um dito popular ali, e que daí o homem se liga, nossa, isso aqui não machista. é legal. E daí só manda assim, nossa, nada a ver isso aqui, meu Deus, desculpa, galera, mandei mal. Porque isso tá todo, a gente tá tendo que reaprender diário, o vocabulário, porque tá, como você falou, um problema sistêmico, cultural, tá enraizado, tá na nossa cultura, e então a gente vai ter que mudar as piadas, a forma de se comunicar, enfim. É isso mesmo. A Porque retórica. Às vezes, foi só uma piadinha. Foi só um comentário da roupa dela. Foi só um celular que eu joguei nela. Foi só um empurrão que eu dei e ela caiu da janela e morreu. É tipo assim, a gente precisa ter noção Minimiza, que é de uma bobagem que vai escalando e que a mulher morre, né? Não é, gente, E não precisa nem chegar chegar de vidas. a gente não precisa nem chegar à morte, que é o fim. Só a convivência com o parceiro que tá lá degradando o teu psicológico, te fazendo você se sentir um lixo. Pra quê, sabe? Sim. Realmente é muito triste. É uma coisa que a gente precisa mudar, e isso vai ser tanto nas mudanças pequenas quanto nas mudanças maiores, né? Políticas e do sistema que a gente... A gente falava aqui, falando desse tema, né, em relação ao machismo, eu lembro que tem vários materiais, mas tem um podcast recente com a Fernanda Lima que ela fez sobre masculinidades, que é extremamente, assim, didático e muito bom para os homens que estão assistindo, estão escutando a gente. Eu indico, é a minha indicação de hoje. Joana tem uma indicação também, assim, enfim, para ficar ainda na temática, tá? A gente tem alguma ideia, tanto em relação à violência contra a mulher, quanto em relação enfim, esse entendimento. Eu acho que para os homens, por exemplo, tem um documentário no Netflix que em inglês se chama The Mask You Live In, e em português acho que o nome do documentário é A Máscara em que Você Vive, que fala muito como os homens foram, dentro do sistema patriarcal, como eles foram criados para deixar de sentir, para serem puramente racionais. E aí, quando a gente tira o emocional dos homens, a gente tira o ser humano deles, porque é no emocional que a gente desenvolve a empatia. Sim. E sem empatia, a gente não tem como mudar esse sistema. Então, esse documentário, A Máscara em que Você Vive, é sensacional. Eu assisti junto com meu marido. Foi tema de conversa nossa por semanas depois. E assim, ele aprendeu, eu aprendi. Sim, até mudar o meu olhar, eu que fui vítima, até mudar o meu olhar em relação aos meus abusadores e entender, não que assim, eu não convivo com nenhum deles mais, nada disso, mas assim, de entender que eles também foram criados achando que tinham esse direito. Era assim, que o sabe? corpo da mulher é propriedade do homem, né? Sabe? Bizarro, assim. Então foi tema muito de conversa entre eu e meu marido. E assim, para as mulheres, tem um texto, talvez não seja um texto tão fácil de ler para quem não é muito fã de leitura. Mas para quem é fã de leitura, é um texto da Helene Sicot, e ele chama O Riso da Medusa. É um texto que realmente mudou minha vida, é um texto maravilhoso. Tem em português também? É português? Tem em português. Eu li esse texto em inglês e eu acho que a versão original dele é em francês. Ele é um dos textos feministas mais citados da modernidade, porque, na verdade, ela fala para as mulheres escreverem a sua história, mas ela começa o texto falando para a gente escrever a nossa história, mas o legal desse texto é que ela reconta a história da Medusa. Nossa, posso contar rapidinho aqui a história? Pode, Súria. Quanto tempo a gente tem? Pode, temos tempo, vai lá. Tá, Temos então, para quem não lembra, a história da Medusa, que os homens que olhassem no olho da Medusa ficariam petrificados, né? E aí ela reconta a história da Medusa falando que
através dessa mitologia da Medusa, os homens foram, usando essa reflexão, nessa simbologia da Medusa, os homens foram criados para não olhar nos olhos das mulheres, não olhar na alma, na essência das mulheres, não enxergarem a essência das mulheres com medo de serem petrificados. Então, o patriarcado, para se manter dessa forma, ele precisa que os homens tenham medo de olhar nos olhos da Medusa. Os homens têm, mulher, né? Então eles precisam objetificar a mulher, porque se eu olhar nos olhos dela e enxergar quem ela é, eu serei petrificado. E aí ela reconta a história falando que não, que os homens, que é nos olhos da Medusa que tá a alma da Medusa. E aí ela vai recontando essa história e falando para a mulher se libertar através da escrita, porque é uma época também em que a escrita é talvez uma das pouquíssimas formas de expressão da mulher. Mas é muito lindo, porque isso foi tão importante para mim, porque assim, isso eu digo para todas as mulheres que estiverem ouvindo aqui e forem vítimas de violência. Contem as suas histórias. Contem e recontem e contem chorando e contem se esbugalhando de chorar e contem rindo, porque vai ter um dia que a gente vai estar rindo para não chorar e conte com raiva e conte que um dia essa história que você vai contar, ela vai ter um dia que você vai começar a sentir, não tá doendo mais, olha o que eu entendi sobre a minha história, olha o que, entendeu? E ainda vai ajudar outras mulheres, né? A entenderem assim, eu não tô sozinha. Eu tenho certeza, Joana, que assim, a sua partilha aqui, enquanto uma pessoa que não só trabalha com isso, e foi uma motivação, de certa forma, né, para trabalhar com essa causa, já ajudou muita gente. Já ajudou muita gente que tá assistindo, que tá escutando a gente. Eu tenho certeza, porque a gente se coloca assim e diz, nossa, eu não tô sozinha, né? E quando outra mulher se expressa e diz assim, olha, eu também sinto isso, eu também passo por isso, eu já passei por isso. É tão importante, né? E uma coisa que eu sempre falo também para as mulheres é assim, às vezes eu conto a minha história e daí uma mulher fala, ai, nossa, mas eu não passei por isso, não, eu passei por algo... E daí a mulher não quer me contar a história porque... Quando eu contei a minha história, ela achou que a minha história era pior. E daí ela acha que... E daí eu falo, não, por favor, eu quero ouvir tua história. Não, a gente não compara sofrimento. Muito Nunca. Isso, a gente não compara sofrimento. Sofrimento é sofrimento. Tem mulheres que eu olho para elas e falo, meu Deus, como é que você conseguiu sobreviver a tudo isso? Tipo, sabe? Eu não conseguiria isso da mesma forma que olharam para mim e falaram a mesma coisa. Então, o importante, por isso que é tão importante a gente contar a nossa história. Não é a amiga contar, não é a mãe, não é a irmã, não é a tia. É você contar a sua própria história. Porque quando a gente conta a nossa própria história, é a nossa narrativa, é o que a gente viveu, o que a gente sofreu, como a gente percebeu aquilo que a gente sentiu na pele. A gente já foi influenciada demais, né? Já. É por isso que a gente tá aqui falando. E vamos falar até, né? E vamos falar sempre. Porque é isso, a gente tem que falar. Tá, e você tem alguma dica antes da gente encerrar? Ou alguma informação que você quer contribuir? Eu lembrei aqui de um filme que é do ano passado. É muito bom, também assisti com meu marido. E foi, né, temas de bastante discussões. Principalmente porque nós temos 2 filhas. Que chama It Ends With Us. É muito bom, também recomendo. Deixo aqui minha recomendação. Tá, eu já vou te dar mais trabalho para Central Brasil. Bora botar essas recomendações, essas dicas em algum lugar, assim como os canais de denúncia. E assim, que esse podcast só seja o primeiro, né, de muitos. Eu achei uma delícia aqui conversar. Embora o tema seja muito difícil, ele é necessário. A gente tem que falar. Sim. Enquanto tiver só uma mulher morrendo ou sofrendo, ou uma menininha não saindo de casa porque está angustiada, ou chorando, ou enfim, a gente tem que continuar falando, porque eu acho que a mudança, né, é progressiva. A gente está aqui para contribuir de alguma forma para esse mundo novo, né, para as nossas filhas e para a gente também, em alguma medida. Já é melhor do que era na época de nossas mães, né? Com certeza. Então, é isso. Eu acho que temos um episódio, né? E obrigada a você que assistiu a gente, que escutou e que vai levar essa mensagem, né, para identificar as mulheres que possam, assim, ao seu redor, estar passando por alguma situação de violência. A gente falou de canais de denúncia, a gente falou do papel dos homens também dentro dessa luta, a gente conversou sobre as sutilezas da violência, né, a violência psicológica, a violência patrimonial,
né? A violência financeira, né? Que se expressa muito. Digital. A violência digital, que é algo muito importante, que a ONU Mulheres tem trabalhado, principalmente esse ano. A gente tem muito debate, porque a luta é grande, né? Mas a gente consegue. Enquanto a gente for salvando umas às outras, a gente continua aqui. Obrigada, meninas. Obrigada, Súria, pela Obrigada, produção gente. aí. E Eu que agradeço estar aqui e me coloco sempre à disposição as brasileiras que estão aqui no Brasil para conversa e tirar dúvidas, não só como a presidente da Terra Firme Gotemburgo, mas como também Joana, que foi vítima. Tô sempre a ouvidos. Parabéns pelo seu lindo trabalho, pela sua coragem, né, de falar da sua história. Obrigada. E pelas informações valiosas que passou hoje aqui pra gente. muito bom. Obrigada a você que nos escutou até agora. A gente vai encerrar com a música da Súria, né? Que também é uma artista maravilhosa, gente. Ela é cantora, ela é ilustradora, é filmmaker, escritora. Multitalentos. Multitalentos, porque, enfim, vamos encerrar com a música dela e lembrando que a luta é todo dia. Enquanto uma mulher, uma menina estiver sofrendo, a gente vai continuar falando aqui. Né? Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau, Mari. Tchau, tchau. Vou encher minha casa de flores, pintar a janela com todas as cores e te dizer pra ficar. Vou viver em volta da floresta, me trazer de volta no coração da natureza que sabe o que é melhor. Vou viver em volta da floresta, me trazer de volta no coração da natureza que sabe o que é melhor. Vou encher minha casa de flores, pintar a janela com todas as cores e te dizer pra ficar. Vou viver em volta da floresta, me trazer de volta no coração da natureza que sabe o que é melhor. Vou viver em volta da floresta, me trazer de volta no coração da natureza que sabe o que é melhor. Vou viver em volta da floresta, me trazer de volta no coração da natureza que sabe o que é melhor. Vou viver em volta da floresta, me trazer de volta no coração da natureza que sabe o que é melhor. Vou te declarar que amo essa coisa esquisita, bonita, atrevida,